Como o Anrileri, que não entra em campo há mais de 9 meses, pode ajudar o Corinthians? Muita calma nessa hora. Para começar a responder essa pergunta, primeiro a gente precisa entender quais são as características dele, o que ele tem ou não de diferente. E logo de cara eu aviso que aqui a gente vai falar sobre um lateral com uma boa saída de bola, uma ótima visão de jogo, um lateral de fato construtor, que tem também um bom domínio como a gente acabou de ver. E um detalhe só, que eu separei lances dele pelos últimos dois clubes, pelo Getafe e River Plate, aqui é claro pra gente entender como funciona o Anrileri durante essa fase de construção. Se liga como ele recebe atrás do meio campo, logo levanta a cabeça e até sob certa pressão ele consegue encontrar uma belíssima diagonal longa combinando com o companheiro do River Plate lá do outro lado. Esse lance é interessante pra gente entender a frieza dele pra sair jogando, garante a posse de bola e aí sim, trabalha curtinho pra depois se projetar antes mesmo de dominar. Ele levanta a cabeça e a gente vai ver a tranquilidade, a naturalidade, a facilidade com que ele consegue encontrar um companheiro do River lá na referência. Ele é um jogador que, como vocês estão vendo aí, quando preciso, pode ajudar nessa primeira fase de construção. Se liga como ele recebe rapidinho, é um jogador muito resolutivo, né, de uma execução muito rápida, justamente o que a gente vai ver aqui. Recupera, pisa na bola, levanta a cabeça, vê um companheiro bem posicionado, explorando entrelinhas do adversário e é justamente isso que ele vai fazer. Na sequência, ele se projeta buscando a linha de fundo. E o detalhe aí é que o que a gente acabou de ver nesse último lance é, sem dúvida nenhuma, a principal característica dele. Até porque o Anrileri, além de ser um lateral que apoia muito, ele apoia muito bem. Se liga como ele aparece praticamente do nada, como elemento surpresa para tentar um levantamento para a área. É verdade que o cruzamento aqui não saiu tão legal e a gente vai entrar no mérito a respeito dos cruzamentos, que ele tá longe de ser ruim, tá? Mas não é excepcional. Mas aqui o que eu quero chamar atenção é como depois de errar o cruzamento, ele recupera, volta, tem uma entrega muito grande ofensiva e defensivamente. Eu acho que isso é um dos grandes pontos a respeito desse jogador, que tá sempre tentando explorar a linha de fundo, se projetando, tentando aparecer como elemento surpresa, aí sim, como a gente falou, com poucos toques na bola, tentar resolver a jogada. E aqui ele tenta um cruzamento que a zaga acaba tirando. Se liga nessa movimentação como é interessante. Ele espera os jogadores adversários perderem a referência para invadir a grande área, atacar. Um belíssimo domínio aqui de primeira, domina já levantando a cabeça, procurando um companheiro e aí sim, ele acha lá do outro lado. Aqui o companheiro do River não ajudou muito. Se liga de novo, mais uma vez, nas costas do lateral adversário, a movimentação aqui é perfeita, né? Evitando o impedimento e aí sim, se liga como ele se projeta, tem uma boa velocidade, um bom arranque inclusive, é importante que seja dito, e aqui ele consegue chegar, mas o cruzamento não saiu bacana. De novo, mais uma vez, repara, colado ali na linha lateral, de mão dada com bandeirinha, levanta a cabeça, um toque só na bola, e aqui sim, ele consegue servir uma belíssima assistência pro River Plate em um jogo de Libertadores. Vamos com esse mesmo jogo, e esse movimento é bem interessante, né? Olha como ele sai, vai arrastar a marcação com ele, e aí sim, no momento exato, na hora H, ele vai explodir. Pra quê? Pra conseguir atacar as costas desse defensor, e aí sim, garantir a posse de bola pro River Plate. É aquela coisa que a gente tá acostumado, né? Um jogador com visão de jogo, que levanta a cabeça para buscar um companheiro e aqui ele acaba falhando no cruzamento. Justamente o que eu falei, ele é um cara que aparece muito, tá sempre ali, mas falha um pouco nos cruzamentos. Algo que também é um ponto negativo, é claro, é essa tentativa dele no 1x1 ofensivo, né? Ele é um cara que não se garante muito no drible e nem muito na condução da bola. A gente vai ver aqui como ele recebe, levanta a cabeça, tem a possibilidade de ir por 1 contra 1, mas ele acaba tocando para trás. Agora, também é aquela coisa, né? Se esse aí fosse o único ponto negativo a respeito do Anrileri, seria uma maravilha. Até porque a gente tá falando de um jogador que fez a sua estreia pelo Getafe em agosto de 2022 e de lá pra cá foram 27 jogos disputados, 10 oportunidades como titular e uma média de meia hora em campo por partida. Não tem muito como florear isso aqui, né? São números péssimos. Só que a grande preocupação é que essa passagem ruim do Anrileri pela Espanha vai muito além de uma simples má fase, uma não adaptação e todas essas coisas que podem acontecer com qualquer jogador. Isso porque o extracampo dele é bastante conturbado desde os tempos do River. Além desse afastamento por 6 meses, hoje o Anrileri também está afastado do Getafe. E a informação da imprensa de lá é que a diretoria está tentando se livrar dele faz tempo, há mais de ano, mas ele está sentado no contrato que assinou lá atrás quando chegou. E por isso ele recusou
todas as propostas até aqui. Ou seja, é óbvio que ele é um cara complicado, mas pelo menos no meu entendimento, se tem uma comissão técnica experiente, capaz de lidar com isso, é essa que o Corinthians tem. Dito isso, vamos considerar que a situação extra-campo é completamente 100% controlada pelos Dias e também o departamento de futebol do Corinthians. Mesmo assim, a gente tá falando de um jogador que praticamente não atuou pelo Getafe e não atuou com frequência no futebol espanhol, o que significa dizer que para ele apresentar exatamente esse nível que a gente tá vendo aí, um jogador sólido defensivamente falando, vai precisar de uma readaptação física. Agora, falando sobre o que a gente tá vendo aí na tela, os lances dele pelo Getafe e River Plate, fica muito claro que a gente tá falando de um lateral que, além de contribuir ofensivamente, se garante na defesa, se vale da sua imposição física, do seu jogo de corpo para recuperar, e aí sim, um toque só na bola ele consegue encontrar um companheiro melhor posicionado para ajudar nessa transição. Separei alguns outros lances pra gente entender um pouco mais como é o Angelleri durante essa fase defensiva, e aqui principalmente um ponto fundamental quando se trata de um lateral esquerdo, né? Um jogador que vai enfrentar com frequência pontas direitas, mais rápidos, ágeis, e isso aí ele faz um trabalho ótimo no 1 contra 1 defensivo. Principalmente um jogador que a gente vai ver, né, um padrão, ele induz o adversário para a linha de fundo e aí sim, na hora H, no momento exato, tenta o bote. Não é um cara muito agressivo na marcação, e sim alguém que vai observar, entender a situação para aí sim agir. Dá uma olhada nesse lance aqui em que ele até se precipita um pouquinho, mas tem velocidade e reação principalmente. A gente estava falando dele na ponta dos cascos pelo River Plate para mudar de direção e evitar o cruzamento do seu adversário. E esse lance aqui fica muito claro, né? Se liga como ele identifica, mapeia a situação e aí sim, tá de olho, vai empurrando, induzindo o adversário para a linha de fundo e aí consegue travar o cruzamento. E é exatamente aí que para mim tá o pulo do gato. Diferente dos laterais que o Corinthians tem hoje à disposição, o Angelleri é uma opção que vai te entregar ofensiva e defensivamente. O Bidu não consegue defender tão bem, o Hugo não ataca com qualidade e o Palácios é uma incógnita. Se a gente for falar em sonho, lógico, todo mundo espera que ele retome a fase que teve no River Plate, quando foi campeão de absolutamente tudo e conseguiu ser influente em ambas as fases do jogo. Agora, a gente precisa trabalhar com a realidade e entender que isso é pouco provável, lógico, até porque estamos falando de algo que aconteceu há 4 anos, mas pensa um pouquinho comigo, a qualidade e o refino técnico, isso aí ele tem e ninguém tira. E muito tem se falado também sobre a possibilidade do Angelleri atuar como um zagueiro pelo lado esquerdo, fechando uma linha de 3, e ainda que ele tenha sido pouco exposto a essa função, ele pode sim jogar ali, mas logo de cara eu te digo que não me agrada tanto, porque dessa forma o Corinthians estaria abrindo mão de um cara com muita qualidade no apoio. Só que aí você vai me falar, não, de qualquer jeito ele vai ter que ser zagueiro pelo lado esquerdo em determinadas situações. Beleza, ele pelos 1,85 que tem, além da boa saída, da solidez, ele é um cara que, tanto no Getafe quanto no River, muitas vezes nessa bola quebrada do goleiro, era o cara responsável para fazer essa casquinha, o que significa dizer que sim, ele tem um bom jogo aéreo. Se garante ganhar todas as bolas? Obviamente não, mas se preciso for, fechando na linha de zaga ou então, para ser justamente esse desafogo, o Angelleri também pode fazer a função. Dito tudo isso aí, lógico, né, apesar dos pesares, pelo menos no meu entendimento, a aposta pelo Angelleri é válida. E eu falo isso principalmente pelos moldes de contratação, até porque um empréstimo de 1 ano com opção de compra a partir de um passe fixado dá a possibilidade do Corinthians observar o Angelleri por 1 ano, entender a entrega, a disciplina e todos esses fatores em cima desse jogador. E se gostar do que tá vendo, vai lá e compra. Aliás, se você chegou até aqui, com certeza você gostou do que viu. Então já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque aqui tem muito Corinthians.